Daí, na sequência, nós temos aqui o capítulo Controle da Atividade. É, o, então, só para lembrar, nós estamos vendo o Vigiar e Punir, né? Dando uma olhadinha nesse texto aqui. Aí, assim, ele vai colocar nesse capítulo Controle da Atividade, agora ele vai estabelecer como que a gente disciplina, né? De que maneira. Então, a disciplina não é feita de qualquer jeito, né? De qualquer maneira. Então, o primeiro exemplo de controle da atividade de disciplinar a gente pode colocar como uma questão do horário, né? Ele fala que é uma velha herança das comunidades monásticas, né? Os caras nos mosteiros eles têm os horários deles, eles acordam de manhã para rezar, para fazer as tarefas deles, os trabalhos, tem horário para comer, eles têm horário para dormir, tudo é controlado a atividade. Ele coloca assim, ó, o rigor do tempo industrial guardou durante muito tempo uma postura religiosa. Então ele está fazendo aqui menção à influência dessa disciplina religiosa, né, que a gente encontra nos mosteiros aí na nossa civilização mesmo. Que o horário, e de fato, o horário é importante. Se a gente não ter o controle do tempo, a gente não consegue se organizar, né? Na sequência aqui, ele vai dizer assim, né, eu numerei página 177, vai dizer assim, o tempo medido e pago deve ser também um tempo sem impureza nem defeito, um tempo de boa qualidade e durante todo o seu transcurso o corpo deve ficar aplicado a seu exercício. A exatidão e a aplicação são, como a regularidade, as virtudes fundamentais do tempo de disciplinar. Então, o controle do tempo seria um dos do como a gente controla a atividade disciplinar, né? Aí o melhor aproveitamento, então ele vai seguir aqui um terceiro exemplo, ele vai colocar aqui como o melhor aproveitamento do corpo, não desperdício dos movimentos. Então, não só o tempo que deve ser controlado, né? E melhor aplicado, mas também como o melhor aproveitamento do corpo. Né? Ele diz aqui, ó, o controle disciplinar não consiste simplesmente em ensinar ou impor uma série de gestos definidos. Impõe a melhor relação entre um gesto e a atitude global do corpo, que é a sua condição de eficácia e rapidez. Então, também direcionar melhor o movimento dos corpos seria também uma forma de aplicar melhor a questão da disciplina. Então, primeiro exemplo, controlar o tempo. Né? Quando eu for trabalhar a arte de disciplinar, eu tenho que controlar o tempo, eu tenho que ter o tempo em controle e também aproveitar melhor os movimentos do corpo, ou seja, aproveitar melhor o corpo que eu estou disciplinando. Né? Atribuir movimentos que sejam úteis a esse corpo, para que ele não fique, como ele diz aqui, ó, nada deve ficar ocioso ou inútil. Ocioso ou inútil. Né? Então, cada movimento daquela pessoa que eu estou disciplinando tem que ser calculado, tem que ser estipulado, assim também como o tempo que eu vou estipular para ela fazer os exercícios. Né? Aí ele continua, um corpo disciplinado é a base de todo gesto eficiente. Né? Então, se eu disciplino um corpo, eu tenho toda uma eficiência do trabalho dessa pessoa que eu estou disciplinando. Quando ela estiver pronta, né, formada, vamos imaginar assim, ela vai ter um melhor aproveitamento do trabalho dela, né, porque ela já passou por por toda essa hierarquia da disciplinação até ela ter condições de melhor fazer o trabalho que ela se propõe de uma forma eficiente que ela seja útil e não inútil. Então a disciplina, como um instrumento de dominação, visa também ter um produto no sentido de que aquela pessoa exerça de uma forma eficiente aquilo que ela está se propondo, né? Que a gente não tenha desperdício com o trabalho dela. Ele até fala assim, já a disciplina organiza uma economia positiva, né?
coloca o princípio de uma utilização teoricamente sempre crescente do tempo, né? Mais exaustão que emprego. Importa extrair do tempo sempre mais instantes disponíveis e de cada instante sempre mais forças úteis, o que significa que se deve procurar intensificar o uso do mínimo instante, como se o tempo em seu próprio fracionamento fosse inesgotável. Então, a ideia de também, quando eu estiver disciplinando, é, utilizar a força do tempo para o controle, no sentido de domínio total, não dá fôlego para a pessoa que está sendo disciplinada. Então você tem que estar ali cobrando, né? Com o objetivo de que ela se torne mais útil e eficiente em cada movimento que ela for exercer para o trabalho que ela vai se propor, né? A pessoa que está sendo disciplinada. Vamos caminhar. Aí a ideia seria então essa, de a gente melhor aplicar, né, a instrumentalização da disciplina para a gente tirar o máximo possível de utilidade daquela pessoa que a gente quer disciplinar, né, futuramente, quando ela tiver já disciplinada, né, tiver formada, a gente vai, assim, espera-se que ela tenha maior utilidade como maior eficiência, né, com maior eficiência. Então, o que a gente pode tirar de conclusão aqui? A disciplina ela não pode ser aplicada de qualquer jeito, ela tem que ter todo um procedimento, né? Toda uma metodologia, existe toda uma metodologia de aplicação da disciplina, né? Daí vai ter um próximo capítulo aqui, que ele nomeia como organização das gêneses. Eu vou passar... aqui eu tenho mais detalhes para tratar. Eu acho que eu vou fazer mais uma parte. Vamos ver aqui. Nessa parte da organização das gêneses, eu numerei 182 a página. Nessa organização das gêneses aqui, esse capítulo, ele vai estar então atribuindo aqui sobre como organizar então, né, o trabalho ali do trabalho de disciplinar, né? E aí ele aqui volto de novo a citar a questão da divisão de classes da escola. Ele mesmo cita que a escola é dividida em 3 classes. A primeira, para os que não têm nenhuma noção de desenho, mandam-nos copiar modelos mais difíceis e menos difíceis, segundo as aptidões de cada um, né? Segunda classe, para os que já têm alguns princípios, né? Que passaram da primeira classe, devem produzir quadros à primeira vista e tal. E aí na terceira classe aprende as cores, fazem pastel, cor pastel, né? Iniciam-se na teoria e na prática do tingimento. Então você organiza de uma forma seriada, né? De certa maneira visa, como eu tinha falado aquela hora, visa estabelecer o espaço adequado para cada aptidão, né? Para cada nível em que cada ser que está sendo disciplinado necessita estar, né? Para a gente ocupar melhor eles e tirar o melhor deles no sentido de exigir o que eles, para cada nível que eles estão, que se exija o melhor, que eles se separem, então, né? Aí ele diz assim, ele faz uma questão, né? Como capitalizar o movimento, isso aí, 183 a página. Como capitalizar o movimento e o tempo? Daí ele vai dizer, dividir a duração em segmentos sucessivos ou paralelos, organizar essa sequência segundo esquema analítico, finalizar esses segmentos temporais, fixar-lhes o tempo marcado por uma prova, estabelecer séries de séries, seria essa a forma de a gente estar capitalizando. Então a sequência aqui é justamente como organizar então nessas divisões de séries, como a gente organiza e capitaliza, tira o melhor desses que estão sendo disciplinados, né? Eu estou falando meio rápido porque senão vai ficar muito comprido isso e o tempo é curto. Nós temos que fechar isso aqui quanto antes.
Ele vai citar aqui a questão da pedagogia analítica. Ele fala assim, na página 185, forma-se toda uma pedagogia analítica muito minuciosa. Decompõe até os mais simples elementos da matéria de ensino e hierarquiza no maior número possível de graus cada fase do progresso. E também, muito precoce em sua história, né? Antecipa largamente as análises genéticas dos ideólogos, dos quais aparece como modelo técnico. A colocação da série das atividades sucessivas permite todo o investimento da duração pelo poder, possibilidade de um controle detalhado, de uma invenção pontual, de diferenciação, correção, de castigo, de eliminação, a cada momento do tempo. Possibilidade de caracterizar, portanto, de utilizar os indivíduos de acordo com o nível que tem nas séries que percorrem. Possibilidade de acumular o tempo e a atividade, de encontrá-los totalizados e utilizáveis num resultado último, que é a capacidade final de um indivíduo. Então, toda essa pedagogia analítica, toda essa forma de se organizar, toda essa forma de separar em espaço, em hierarquia, em série, em classe, o objetivo é justamente a gente ter... ele coloca aqui como capacidade final do indivíduo, que seria melhor utilizar, né? Melhor aproveitar aquele indivíduo, né? Que, como foi dito, formado, ele vai exercer o trabalho que ele se propõe de uma forma mais obediente, de uma forma mais eficiente, de uma forma mais controlada. Na sequência aqui, então, vai aparecer um capítulo chamado A Composição das Forças. Eu vou deixar isso para uma terceira parte.